Existe purgatório para os menos vencedores? Comentário de Mário Persona. Existem algumas pessoas que confessam serem cristãs, porém creem numa espécie de purgatório evangélico. O que é isso? Eu acredito até que os que seguem os ensinos de Watchman Nee e Witness Lee seriam os que professam esse tipo de doutrina. Que purgatório é esse? Se você for um vencedor, você vai ser arrebatado. Mas se você não for um vencedor, você for um meio que perdedor, né, um cristão que meia boca, né, como se diz, você não será arrebatado, você será deixado na terra durante os 7 anos de tribulação para poder sofrer e purgar e purificar os seus pecados nesse sofrimento durante a grande tribulação. Aí sim você estaria pronto para ser levado para o céu. Mas isso é engano, isso é um purgatório segundo o protestantismo, né? Nem todos os protestantes acreditam nisso. Porque a alegação é que, como é que eu posso esperar que vou ser arrebatado se os cristãos no passado sofreram tanta perseguição, tortura, morte? Por que eu acho que a minha vida vai ser fácil e eu vou assim ser arrebatado como se não tivesse acontecido nada? Na realidade, isso também é um engano, porque a pessoa acaba acreditando que pelo sofrimento é que alguém seria salvo, né? Mas não é também, porque esse tipo de alegação anula aqueles que não sofrem. Um cristão que passa a vida inteira em comunhão com o Senhor, em oração, fazendo tudo de acordo com a palavra, mas tem uma vida tranquila, não é torturado, não passa necessidade e tal. Então esse seria um cristão de baixa categoria, porque ele precisa sofrer. Eu acho que quem inventa essas doutrinas é sádico, né? Ele precisa sofrer, ele precisa ser torturado. Esse é que nem aqueles que pregam o evangelho e depois, quando são rechaçados, falam assim, como é que tem aquele versículo? Senão todo aquele que for... esqueci agora o versículo. Mas é tipo um versículo que diz que aqueles que falam, que professam a Cristo, serão perseguidos. Tá aí. É o versículo que fala que serão perseguidos. Então, se você não é perseguido, então tem alguma coisa errada com a sua vida cristã, com o seu testemunho cristão. Você precisa ser perseguido. Então aí o cara vira meio mal educado, né? E prega o evangelho dando tapa na cabeça de todo mundo, para depois ser perseguido. Fui perseguido. Agora tá certo o versículo lá. Não é isso. Nós somos salvos por graça, pela fé somente. Pela fé somente. Não somos salvos por sermos perseguidos ou por sermos rechaçados da sociedade ou alguma coisa assim. É pela fé somente. Um cristão pode navegar tranquilamente durante toda a vida sem ser perseguido aqui nesse mundo e ser salvo. Se ele for bem educado, ele vai saber quando e como pregar o evangelho. E claro, as pessoas vão rejeitar o seu evangelho, mas muitas vezes o que as pessoas rejeitam é a sua má conduta, a sua maneira bruta de querer impor o evangelho nas pessoas. Essa semana alguém me escreveu que parou de acompanhar um pastor porque ele fala que a salvação é só para aqueles que recolherem um carnê de R$50 mensais. Eu não acreditei, eu fui procurar na internet, o cara existe, realmente, e tem multidões que o seguem, que ele prega que tem que recolher um carnê mensal de R$50, senão você não vai ser salvo. E eu falei, olha, então não volte lá onde pregavam isso, eu falei para ela, né?
porque existe muito hoje disso. Alguém falou assim, você fica falando mal de pastor. Eu falei, não falo mal de pastor, eu falo de Cristo. Eu falo da sã doutrina, né? Não precisa falar mal de pastor. Eles já estão fazendo tudo o que é possível para ficarem com a reputação manchada. Esses crápulas que se denominam, né, pastor, e não são, na realidade, são pastor de si mesmos. Mas esse ponto, então, é importante, saber que a ressurreição é assegurada para os crentes em Cristo. Nós vamos chegar num versículo, não sei se já passou, mas acho que não, é no versículo 29, onde fala dos que são batizados pelos que morrem. E aí muitas ideias errôneas vêm desse versículo, né? Principalmente entre os mormons. Os mormons, eles têm um arquivo gigantesco de toda a população do mundo. Se você quiser achar um parente, pergunte lá para um mormon, porque ele vai dizer lá que no ano 1100 e alguma coisa tinha alguém da sua família. Porque eles fazem um arquivo para batizar os mortos. Eu estou falando aqui do versículo, eu acho que é 29. É 29, né? Que diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Evidentemente, tirando essa religião que é satânica, né? O mormonismo, eu não sei se todos aqui conhecem, mas a doutrina deles diz o seguinte, que Jesus teria sido um mormon muito fiel no passado, milhões de anos atrás, e foi elevado à categoria de Deus, para poder criar o seu próprio universo e ter os seus próprios seguidores. Essa é a doutrina, eles não falam isso para todo mundo, mas isso é o que está lá no âmago da doutrina mormon. Então, se você for um bom mormon, daqui a milhões de anos você também vai ter o direito de criar o seu próprio universo e ter os seus próprios seguidores. Tipo tinha um programinha para PC que era isso, né? Você criava o mundo e depois colocava as pessoas lá e controlava as tragédias e tudo mais. Basicamente é isso aí que é a doutrina mormon. Mas então eles achando assim, que os que já morreram precisam ser batizados para serem salvos, eles batizam na ausência, batiza em... Como é que eles falavam antigamente? Por procuração, né? Em égide, que se usava antigamente usando a estátua do que morreu para atribuir alguma coisa àquele que tinha morrido. Mas eles então fazem isso, mas esse versículo não quer dizer que batiza pelos mortos para isso assegurar aos mortos uma posição cristã. Não. Simplesmente porque eles viviam aqui em 1 Coríntios, no momento de grande perseguição, muitos cristãos eram mortos. Então, os que chegavam e eram batizados substituíam os que tinham morrido, os que tinham tombado nas fileiras, como numa guerra. Numa guerra vão caindo os soldados, vão morrendo os da linha de frente. O que o comando faz? Manda outros tomarem as armas e o lugar daqueles que caíram. Isso é o batizar pelos mortos. Assumir a posição de um que foi morto. Assumir a posição agora de testemunho e tudo mais de um que foi morto. Então existem muitas lendas e muito ensino errôneo associado à ressurreição. E inclusive esses de que a pessoa ressuscita num corpo etéreo, né? Um corpo meio esfumacento assim, que fica flutuando ou algo assim. Isso é muito dentro do espiritualismo que tem essas ideias. E outras ideias que depois da morte você acaba sendo amalgamado ou ajuntado a uma massa de todos os que morreram e fica assim uma coisa universal. Você perde a identidade sua, mas você faz parte de toda uma massa de pessoas que vão habitar os céus. Tudo fora da Bíblia, tudo errado. Se as pessoas lessem a Bíblia, elas estariam menos sujeitas ao erro e a serem vítimas também dos predadores do cristianismo. Porque é o lugar onde há mais predadores. Tem uma pessoa que não gostou do que eu falei, que muitos que pregam hoje dentro da área cristã são servos de Satanás.
Ah, o cara não gostou de falar, como é que você vai dizer isso? Não sou eu que estou falando, é Paulo que fala em 2 Coríntios capítulo 11, quando ele fala que muitos falsos apóstolos são servos do diabo. E o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Então não é de se espantar que você encontre hoje muitos ministros do diabo vestidos de terno e gravata, Bíblia na mão, ou vestido de batina, falando de Cristo, pregando nas igrejas, cobrando carnê de dízimo ou qualquer coisa assim, porque realmente estava previsto isso. Estava previsto, basta ler lá esse 1 Coríntios 11, basta ler Pedro, 2 Pedro, a carta de Judas. Muitos se introduziram entre vós, ele fala. Introduziram onde? Na seara cristã. Estão agora fantasiados de cristãos e com isso denegrindo o nome do Senhor Jesus e a fé cristã. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.